E aí, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou Rafael Fracalossi, doutor físico, e esse é mais um vídeo do nosso Física Sem Mistérios. Hoje, trazendo a continuação do nosso conteúdo de refração com a Lei de Snell. Para você não esquecer, deixa já o seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, e se você quiser aprender física de uma maneira definitiva, se inscreva numa de nossas salas de aula virtuais. Bom, sem mais perder tempo, vamos lá. A lei de Snell nos dá uma relação entre o meio e os ângulos que os raios fazem ao passar de um meio para o outro. Eu explico. Conforme a gente já viu na refração, a passagem da luz de um meio para o outro provoca uma mudança na velocidade de propagação do feixe. Essa mudança vai fazer com que, ora, o feixe aproxime-se de uma linha de referência para a qual a gente vai dar o nome de normal, ou se afaste dessa linha de referência. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, uma colher dentro de um copo com água, nós temos a impressão de que a colher está quebrada. Ali estamos vendo aparecer o fenômeno da refração. Mas por que isto acontece? Bem, essa variação na velocidade da luz se explica pelo fato de que, normalmente, é o meio que governa a velocidade de uma onda. Então, ao passar de um meio para o outro, a velocidade dessa onda pode aumentar ou diminuir, fazendo com que essa declinação aconteça. Essa aqui é a lei de Snell. N1 e N2, conforme a gente viu no vídeo da aula anterior, são os índices de refração. Eles que determinam a velocidade da luz no meio. Θ1 e θ2 são os ângulos com respeito à reta normal de referência. Então, a lei de Snell vai relacionar estes ângulos com os meios através dessa fórmula. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo da incidência através desse meio é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração através desse meio. Para a gente entender bem como isso funciona, vamos dar aqui dois exemplos. Essa reta verde que está aí, ela é a reta normal. Ela recebe esse nome porque ela corta a superfície fazendo com ela um ângulo de 90 graus. N1 é o índice de refração do meio 1, N2 é o índice de refração do meio 2. Essa reta preta que eu coloquei aqui, ela recebe o nome de dióptro. O dióptro é qualquer superfície que divide o espaço em duas regiões com índices de refração diferentes. Aqui nós temos um dióptro plano, por exemplo. E aí, a gente vai observar que quando a luz muda de um meio para o outro, por exemplo, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela incide desse jeito, e quando passa para o meio 2, ela passa desse jeito. Notem, portanto, que o raio de luz ele se aproximou da normal. Ele veio do meio 1, passou para o meio 2, e a consequência foi ele se aproximar da normal. Mas pode acontecer isso aqui também. O raio incide, e na mudança de meio ele se afasta da normal. Além disso, os ângulos são o ângulo da incidência, θ1, e o ângulo de refração, θ2. Neste primeiro caso, e no segundo caso, a mesma coisa. θ1 e θ2. Tá bom? Essa lei de Snell pode ser escrita também de um modo mais conveniente. Eu posso mudar os termos de lado, e aí a gente vai ter, observa, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a N2 sobre N1. Conforme a gente viu no vídeo passado, sobre índice de refração, N2 sobre N1 é um índice de refração relativo entre os meios 1 e 2, isto é o N12, que por sua vez, também conforme a gente já viu, é igual a V2 sobre V1, em que V é a velocidade da luz naquele meio, que é igual à razão entre os comprimentos de onda, isto é, lambda2 sobre lambda1. Nossa, professor, então a lei de Snell pode ser reescrita de todos esses modos? Exatamente. Tudo isso aqui é lei de Snell. Nossa, professor, então a lei de Snell pode ser reescrita de todos esses modos? Exatamente.
tudo isso aqui é lei de Snell. Ora escrita para os índices de refração, ora escrita para as velocidades, ora escrita para os ângulos, ora escrita para os comprimentos de onda. Aí qual pedaço da unidade você vai utilizar, qual pedaço da igualdade você vai utilizar, vai depender dos dados que o problema te fornecer, ok? Mas repara principalmente nesse primeiro setor da igualdade, esse aqui, ó. Bem, o que a gente observa daqui é o seguinte. Dá para ver que o seno de θ é inversamente proporcional ao seu respectivo índice de refração. O seno de θ1 está em cima e N1 está embaixo. O seno de θ2 está embaixo e N2 está em cima. E a gente sabe que o seno de θ cresce com θ. O que isso quer dizer? Bom, se o N é inversamente proporcional ao θ, isso quer dizer que se eu aumentar o N, o θ diminui. E se eu diminuir o N, o θ aumenta. Vamos olhar para o primeiro caso agora. Nesse primeiro caso, a gente está vendo que o θ1 ele é um número maior que θ2, a abertura é maior. Ora, como o θ1 é maior que θ2, isso indica que N1 é menor do que N2. Os comportamentos são invertidos. Nesse segundo caso, θ1 ele é menor que θ2. θ2 é mais aberto. Então, como nesse caso, θ1 é menor que θ2, isso implica que N1 é maior do que N2. É isso. A aproximação ao afastamento do raio é uma consequência da lei de Snell. E aí nós podemos dizer o seguinte: o meio que tem maior índice de refração é o meio mais refringente. O meio que tem menor índice de refração é o meio menos refringente. Essa palavra refringente é muito feia, né? Então a gente vai simplificar e vai dizer meio mais e meio menos. Quando a luz vem do meio mais para o meio, do meio menos para o meio mais, como está acontecendo aqui, do N menor para o N maior, o raio se aproxima da normal. Porém, quando a luz vem do meio mais para o meio menos, isto é, do meio com maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, aí a gente percebe que o raio se afasta do normal. Beleza, estudante? Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque nos diz o comportamento que a gente observa. Por exemplo, quando a gente olha uma colher dentro de um copo com água, a gente tem a impressão de que a colher parece se afastar da normal, porque a luz que vem da colher vem da água para o ar. Portanto, do meio mais para o meio menos. Afasta-se da normal, tá bom? Mas vamos nos fixar nesse segundo caso aqui. A lei de Snell também nos diz que à medida que eu aumento θ1, eu aumento θ2. O que dá para fazer? Será que eu posso aumentar o θ1 até quanto? Porque esse raio está se afastando da normal. Vamos observar. Bom, o que a gente observou no caso anterior era isso aqui, ó. Eu vou reproduzir ele nessa mesma folha. Então era algo mais ou menos assim. O raio incidia e se afastava. Muito bem. Porém, eu posso aumentar esse raio incidente, por exemplo, assim. E eu posso aumentá-lo tanto que o θ2 também vai aumentar bastante. E o θ2 pode chegar até essa situação aqui, ó. Em que ele fique praticamente rente à superfície, à interface de separação entre os meios. Isto é uma situação limite. Então, observa. No primeiro caso, nós temos uma refração típica, θ1, θ2, a luz vindo de cima para baixo. Aí eu aumentei, eu tornei o θ1 maior. E aí eu tornei ele tão maior que esse ângulo θ2 passou a ser 90. Isso aqui recebe o nome de situação limite. E esse ângulo θ1 para o qual isto acontece passa a ser chamado de ângulo limite. Fracalossi, por definição, o que é o ângulo limite? Professor, por definição, o que é o ângulo limite? Bem, o ângulo limite é o ângulo de incidência para o qual o ângulo de refração, θ2, vale 90. Repito, o ângulo limite é o ângulo de incidência para o qual, aplicando-se na lei de Snell, o θ2 vale 90. Então, o ângulo limite não é o ângulo de refração, ele é o ângulo de incidência. E dá para calculá-lo
usando a lei de Snell, eu já vou pôr o resultado direto aqui, a gente mostra que o seno deste ângulo limite pode ser calculado usando-se a lei de Snell, e ele fica escrito como o índice de refração menor, que nesse caso é o N2, sobre o índice de refração maior, que neste caso é o N1. Eu já vou escrever N menor sobre N maior, para ficar um pouco mais fácil de guardar. Importantíssimo, pessoal, isto só pode acontecer se a luz vier, evidentemente, do meio mais para o meio menos. Porque só do meio mais para o meio menos é que o raio pode se afastar da normal, tá bom? Caso contrário, se a luz vier do meio menos para o meio mais, ela vai se aproximar da normal e essa situação limite nunca vai acontecer. Mas aí tem sempre aquela pessoa que exagera e diz o seguinte: professor, e se eu aumentar ainda mais o θ1? O que acontece? Bom, se você com esse θ1 limite já está no rente à superfície, se você aumentar o θ1 ainda mais, vai acontecer um comportamento muito curioso. Isso aqui, ó. A luz sequer vai passar para o meio 2. E aí, a situação que inicialmente era uma refração vira uma reflexão. Então isso acontece quando θ1 é maior que o ângulo limite. E essa situação recebe o nome de reflexão interna total. Tá bom? E aí é interessante, né? A superfície, mesmo sendo completamente transparente, se comporta como se fosse um espelho. E é uma das melhores reflexões, porque a luz é pouquíssimo absorvida e praticamente nada é refratado nesse caso. Um feixe é completamente refletido pela superfície, mesmo sendo ela transparente, o que, conforme eu já disse, só pode acontecer se a luz vier do meio mais para o meio menos. Isso aqui, por exemplo, vai ser o mecanismo que faz funcionar uma fibra ótica. Na fibra ótica, a luz se propaga por dentro da fibra, sofrendo sucessivas reflexões totais. Então, um raio de luz, por exemplo, ele fará isso aqui, ó. Ele entra na fibra, bate numa das paredes, bate na outra, e assim vai. Por meio de sucessivas reflexões totais, ele vai se propagando através da fibra. Qual é a condição que nós temos que ter para a fibra funcionar? É que o índice de refração dessa parte mais interna, que a gente chama de núcleo, seja maior que o índice de refração da parte mais externa, que é a interface. Porque se nós garantirmos isto, nós estaremos dizendo que a luz está indo do meio mais para o meio menos. E do meio mais para o meio menos pode acontecer reflexão total. Então a condição de projeto para uma fibra ótica é que o índice de refração do núcleo seja superior ao índice de refração de sua parte externa, isto é, da interface. Tudo bem, pessoal? Isso é um dos principais conteúdos de refração dentro de ótica, talvez junto com ótica da visão, seja o principal conteúdo de ótica para o Enem e para a maioria dos vestibulares. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e se você quer aprender física de um modo definitivo, siga o nosso programa de estudos orientados e faça parte de uma de nossas salas de aula virtuais do programa Doutor Físico. Tá bom? Estou te esperando lá, um grande abraço e até a próxima.